iniciar a nossa gravação. Primeiramente, boa tarde a todos, sejam, muito bem-vindos a mais uma CIV. Peço que vocês preencham o link da lista de presença que eu botei no chat ou através do QR Code aqui na tela. Sendo assim, eu vou passar a bola, então, vai ser para ti, Cris. Isso, para mim Perfeito. mesmo, pai. Muito bem, antes de mais nada, antes da gente começar a abordar um tema que vocês sugeriram há algumas CIVs atrás, que foi engajamento de equipe e resistência, a gente queria, enquanto equipe, trazer para vocês um convite. Então, o IHI, a Johnson & Johnson e o Sírio-Libanês, em parceria com uma outra instituição chamada DIMAG, a gente está começando uma pesquisa, um estudo dentro desse nosso tema aqui, que é resiliência, né, e a saúde do colaborador. E o nome da pesquisa é essa aí que está na telinha, ó, o uso de um aplicativo de mensagens para o aumento de bem-estar e resiliência em profissionais de saúde, em serviços do SUS, de atenção primária e de atenção terciária. Tá? Passa o próximo, pai. Deixa eu explicar um pouquinho mais sobre essa pesquisa e por que que a gente está trazendo. É um convite, como toda pesquisa, é uma adesão voluntária, mas a gente entende que essa pesquisa pode trazer um conhecimento muito legal para a nossa força de trabalho, para os profissionais de saúde e para quem lida, né? Os gestores que lidam com questões relacionadas a estresse. É uma pesquisa relativamente simples, que é o teste de um aplicativo, né? Esse aplicativo, ele tem um conjunto, é um programa de mensagens. Essas mensagens, elas trazem conceitos, elas são educativas, né? Sobre o que existe na literatura sobre comportamentos, hábitos, que já são comprovados na literatura, que ajudam na gestão do estresse, né? Na adoção de comportamentos de bem-estar, de resiliência e de redução de sensação de esgotamento e exaustão física e mental. Essas mensagens, né, são 6 meses de projeto e durante 6 meses a instituição, na verdade, o colaborador, o profissional de saúde que quiser participar dessa pesquisa, ele vai interagir com esse aplicativo e com a gente. Então, ele vai receber 3 mensagens por semana que vão crescendo num conhecimento sobre a construção de resiliência, tá? E vão sugerindo alguns hábitos de mudança. Então, as instituições, as pessoas que quiserem, os profissionais de saúde que quiserem participar dessa pesquisa, vão ter esse aplicativo, tem toda a parte ética, né, de assinatura de termo, etc. Esse é um primeiro convite, mas vão ter um aplicativo e esse aplicativo vai interagir com mensagens para a construção desse conhecimento e comportamentos de resiliência. Pode passar, Thay. É só uma chamadinha, e a ideia aqui, se vocês ficaram interessados em conhecer um pouco mais sobre a pesquisa, a gente vai, nessa semana, nas mentorias e nas semanas seguintes, divulgar e vamos fazer reuniões específicas para explicar com mais detalhe. A nossa intenção é privilegiar as instituições do Reconectar. Não vai aumentar a carga de trabalho de vocês, o tempo de dedicação no projeto Reconectar. São 2 coisas diferentes, tá? Essa pesquisa, o aplicativo é instalado e o profissional, né, se alguém que gosta de caminhar com a parte acadêmica, de estudo, quiser acompanhar, está muito bem-vindo, mas o próprio profissional vai fazer essa interação e vocês vão recebendo esses resultados, essas informações mensalmente. Então, não é a colaborativa Reconectar, a gente que está trazendo essa oportunidade para as instituições. Eu vou pedir a Tainá a gentileza de colocar isso, um link da pesquisa. Eita, nós, gente, é muito boa essa menina, de botar aí, e depois eu posso botar também nos grupos, tá? De WhatsApp. Quem tiver interesse, isso não é nenhum compromisso firmado, é só para a gente ter uma noção. Quem gostaria de saber mais,
para a gente conversar um pouco mais sobre isso mais à frente. Ok? Obrigada, Thay. E vamos à nossa agenda de hoje, né? Nossa, Esperamos que tenham muitos interessados, né, Cris? Em exatamente. preencher, né, Esperamos que pessoal? tenham Então, muito. como a Cris comentou, durante as mentorias nós vamos divulgar esse link novamente, né, nos grupos ali do WhatsApp. E aí, se despertar aí o interesse, né, vai ser muito importante a participação, viu? É muito bacana. E é uma parceria internacional. Tem pessoas do México, da Índia, né, de outros locais também fazendo esse teste de aplicativo. A ideia, gente, surgiu da Organização Mundial de Saúde. Como que a gente aumenta o acesso à informação para gerenciar estresse ao nosso colaborador, especialmente no período pós-pandemia, né? Então, surgiu daí. Muito bem, então vamos para a nossa CIV de hoje. Lidando com a resistência. De novo, gente, eu quero vocês muito no chat. Quem gostou desse tema, já vai botando um joinha aí no chat, porque isso foram vocês que pediram, não estava formalmente assim no nosso currículo. Lidando com a resistência, o lado humano da mudança. Então, é o nosso início, e depois a gente vai ter o Hospital Regional de Cariri compartilhando a experiência, né, da formação de grupos de trabalho. Então, a gente agradece muito ao Hospital Regional de Cariri e sempre esses momentos de compartilhamento são super ricos, né? Então, a CIV de hoje está muito especial, desenhada para vocês aí, acho que vai ser uma horinha juntos de muito proveito. Muito bem, sigamos. Lidando com a resistência, super importante isso aí. Lidando com a resistência, o lado humano da mudança. Vamos lá, gente, viajem aqui comigo, vamos pensar nos nossos ambientes de trabalho, vamos caminhar. Quando a gente olha de longe, né, uma UPA grande, uma UBS, um hospital, que tem lá seus leitos, seus funcionários, atendimentos de pacientes, tem orçamento para administrar, uma estrutura, né, de hierarquia, de gestão, múltiplas camadas, a gente sabe que é complicado, né? Concordam? Já olhando de longe, a gente fala, esse negócio não é muito fácil. Concordam comigo? Se a gente mergulhar um pouquinho mais, pode passar, Thay? Quando a gente mergulha dentro, eu sei que o texto é grande, mas eu queria que vocês imaginassem a rotina e o dia a dia de vocês, para a gente ter uma noção do nosso, né, do nosso dia a dia. Se a gente mergulha para dentro desse ecossistema, então as pessoas interagindo, os grupos, vários profissionais de várias formações, administrativos, clínicos, as equipes que são formais, já trabalham enquanto equipe, aquelas que se formam naquele momento para atender uma urgência, os consultórios, as enfermarias, as unidades, computadores, programas, né, de prontuário, medicação, vai ficando mais complexo. Se a gente aguça o foco, a gente consegue ver características de cultura local, as subculturas, aquilo que não é muito bem falado, mas a gente sabe que está ali, os relacionamentos bons, relacionamentos ruins, entre pessoas, entre equipes, né? Políticas, vários tipos diferentes de conexão. E depois tem os pacientes, né, vindo e saindo, alguns ficando muito tempo, alguns entrando, né, e saindo rapidamente, as aspirações, as esperanças, os medos dos funcionários, dos familiares, dos próprios pacientes. E a gente pode mergulhar ainda mais na pessoa, né? Cada um de nós, cada mente e coração aqui de nós, somos um outro mundo à parte. Então, as pessoas motivadas, desmotivadas, aquelas cuidadosas, meticulosas, organizadas, aquelas que são mais desorganizadas, e a gente vai ver umas que estão se engajando, outras não. Umas estão quebrando regras, ou seguindo as regras, né, de um jogo específico para os seus objetivos, para os objetivos de outras pessoas, para os objetivos de um projeto, para os objetivos de uma organização. Né? Se reconheceram aí, pensaram um pouquinho sobre o dia a dia de vocês?
Vocês conseguem mergulhar nesse ecossistema? Quando eu vou lendo isso, eu vou lembrando, né, de cenas aí dos meus locais de trabalho, e caras de pessoas, cenários de dias, às vezes, vêm na minha mente. Ou seja, pode passar, tá? A nossa opção por trabalhar na saúde é a opção por trabalhar num sistema complexo, né? E a complexidade tem muita coisa em jogo, não é algo de decisão linear. Vou fazer um projeto, se eu fizer isso, vai acontecer isso, o resultado vai ser esse. Nunca é assim, né? Como a gente viu, são muitas interações, são muitos fatores e variáveis aí que interagem para um resultado. Pode passar. Navegar nessa complexidade, ela tem seus desafios. Concordam comigo, gente? Quem aí acha que é fácil fazer o trabalho que a gente faz aí na saúde, viver o dia a dia na saúde, equilibrando essas várias tensões? Acredito que nenhum, né? Ninguém de vocês? Não é fácil de jeito nenhum. Isso aí, Valério, eu também concordo. E eu acho que grande parte do nosso dia a gente resolve problemas, né? A gente lida com pessoas e resolve problemas, não é verdade? Pode passar, Thay. Isso, movimentem esse chat, eu queria ter a percepção que a gente possa ir conversando. E o trabalho de um líder, pode ser o líder de um projeto, de uma instituição, ou do gestor formal, é orquestrar esse ecossistema aí complexo, são as pessoas, os processos, os itens, né? Para o objetivo daquela unidade, para atingir o objetivo. No caso, o nosso objetivo é um cuidado de qualidade do paciente, né, e do nosso colaborador. Pode passar. Tem uma bússola para a gente navegar nesse sistema muito complexo, que chama Sistema do Conhecimento Profundo de Deming. Quem tiver um interesse de entender um pouquinho mais, é bem legal. Posso depois mandar um videozinho no grupo para vocês verem, e tem alguns sites, tem o Deming Institute, que fala, que tem coisas bem interessantes, se vocês quiserem. Então, o Deming foi quase um trabalho de vida, além de várias outras coisas que ele fez. Pode passar, Thay, por favor? Vai passando devagarinho. Ele criou, volta 2, por favor, isso. Ele criou, é como se fosse uma lente, tá? O sistema é tão complexo, eu não vou conseguir controlar todas as variáveis, mas todo gestor que consegue visualizar ou que bota essa lente ou essa bússola em 4 aspectos desse sistema, vai navegar com um pouco mais de tranquilidade. O primeiro deles, pode passar Renato? O primeiro deles é conseguir enxergar a instituição como um todo, a UPA como um todo, o hospital como um todo, entender qual é o seu papel, seja de um setor piloto ou de uma UBS, no objetivo do todo, não perder a visão do todo, senão a gente descoordena e cada um puxa um vetor para um lado, né? Então, um bom alinhador é o objetivo do sistema. Qual o objetivo do nosso hospital? Qual o objetivo da nossa UPA, da nossa UBS? Qual o objetivo da nossa unidade piloto? Então, é importante ter isso em vista. A segunda lente, que é esse sistema de conhecimento profundo, é sobre conhecimento. No nosso caso, a gente está trabalhando, né, a construção do conhecimento para o trabalho com alegria, com uma teoria bastante robusta, né? Então, tem aqui as orientações, as dicas, uma teoria de conhecimento para a gente testando e aplicando nas nossas unidades. Então, a segunda lente é entender como que a equipe ganha conhecimento, como que ela aplica esse conhecimento, quais são as crenças, né? Isso é a construção do conhecimento, é a segunda lente. A terceira lente, pode passar mais uma, foi o tópico da CIV passada. Lembra que a gente falou sobre gráficos? A gente consegue navegar melhor no sistema quando a gente consegue entender o que os indicadores estão falando desse sistema. E a quarta e última lente desse sistema de conhecimento profundo é o objetivo da nossa conversa hoje, que chama o lado humano da mudança.
ou psicologia da mudança? Coloquem aí para mim no chat se alguém de vocês já teve a oportunidade de ler um documento chamado Psicologia da Mudança. É um documento branco do IHI chamado Psicologia da Mudança. Passa mais um, Thay, por favor. Se não, ele está no nosso Trello, tá? Ó, Macaé falou que sim, perfeito. Excelente, excelente, muito bom mesmo. Esse documento está lá no recursos do nosso Trello, desde o início. E é interessante vocês, já que a gente vai falar sobre resistência, darem um retorno. Quem não leu, né, se tiver a oportunidade de ir olhando, seria muito bom, porque vai clarear muita coisa. E vou confessar que, para mim, esse framework, esse quadro conceitual, acaba funcionando como um guia. Quando eu estou com algum problema um problema muito difícil para resolver, está difícil o engajamento, eu volto nele, abro e falo, ok, o que tem aqui de ferramenta? E ele reúne ferramentas de design thinking, da própria psicologia, de sociologia, são várias coisas e são ferramentas simples. O que tem aqui que a gente pode usar para esse nosso contexto? Então, esse documento já está disponível para vocês há algum tempo. Legal. Muito bem, gente. Pode seguir, Thay. Então, vamos lá para mais um, para o nosso lado humano da mudança. Falar sobre isso. Essa lente, então, vai nos auxiliar a compreender como as pessoas interagem umas com as outras, como elas interagem com o sistema, como vão reagir a uma mudança, né? E que ideias, que ferramentas, que teorias a gente pode ajudar a essa transição por mudanças, por incorporação de inovação. Como é que a gente sofre menos? Né? Porque não é incomum a gente angustiar. Eu acredito que no decorrer dessa jornada, nossos 6, 7 meses juntos, vocês já devem ter chegado em casa com um pouquinho de frio na barriga, né? Ou botou a cabeça no travesseiro, talvez uma cena tenha voltado, né? Algumas vezes, e eu acredito que são desafios, essas cenas que voltaram, né, esse frio na barriga, sejam por causa desses desafios adaptativos. Pode passar. O que é isso? O que é esse tal desafio adaptativo? Pode passar. Isso. A gente já vai falar. O que vocês acham? Acho que a gente já falou dessa frase aqui, mas como que vocês percebem nessa frase? A mudança é inquietante quando nos atinge, e a mudança é emocionante quando é feita por nós. Concordam, pessoal? Já concordam? O que vocês acham dessa frase? Faz sentido? Individualmente, para cada um de vocês? Vocês sempre falam isso aí. É mesmo. Muito, né? Para mim também, faz muito sentido. Faz muito sentido. Pode passar. Então, vamos entrar aí nessa questão. O nosso projeto Reconectar, ele é uma série do que a gente chama de mudanças total sentido, H19, exatamente, para mim também, total. O nosso projeto Reconectar é uma série de mudanças adaptativas. O que é uma mudança adaptativa, na verdade? Vou começar explicando o que é uma mudança técnica, tá? Então, imagina um projeto que a gente quer diminuir infecção relacionada a catéter profundo. Tem várias mudanças técnicas aí, né? Como passa um catéter, como é que faz um curativo de catéter, né? Como que eu posso tirar um catéter em segurança para o paciente, que produtos, o que eu tenho que usar de paramentação. Então, tem uma série de mudanças técnicas que a gente conduz junto com a equipe. Agora, uma mudança adaptativa, elas são mais complexas, porque elas demoram mais a gente entender o que está por trás, porque elas falam de valores, de crença, né, de todo aquele ecossistema que a gente falou lá na complexidade. Não é algo que eu tenho que organizar passo a passo na minha mente, não. Então, assim, né, uma mudança técnica é uma análise desapaixonada. Primeiro eu vou higienizar as mãos, depois eu vou paramentar, o material está separado, etc, etc.
A adaptativa, né, ela vai provocar emoções. Elas são mais difíceis de resolver porque ela vai implicar em a gente fazer alguma coisa diferente, abrir mão ou acomodar outra coisa, ter uma conversa difícil com alguém, né? Enfrentar nossos medos, e isso não é fácil para nenhum ser humano. Então, em geral, o que a gente vê, e eu queria de novo perguntar a vocês se vocês concordam, porque olhando para trás assim dos projetos que eu participei, a gente, em geral, mergulha de cabeça nas mudanças técnicas, e as mudanças adaptativas, a gente vem devagarinho tentando ver como que a gente, né, como que a gente trabalha com elas. Mas o Reconectar traz esse grande desafio, porque praticamente ele é inteiro adaptativo. Então, as organizações geralmente evitam abordar aspectos carregados de valor e tentam resolver os problemas com uma correção técnica. Vocês conseguem pensar algum desafio técnico e um desafio adaptativo? Um desafio adaptativo do nosso projeto de Reconectar. Pensem aí, escrevam no chat ou abram o microfone. Pensem aí na última mudança, no que a gente... Estou vendo que tem algumas... Oi, pode falar. Raquel quer contribuir um pouquinho sobre o desafio técnico. Oi, pessoal, boa tarde. Boa tarde. O que a gente visualiza como desafio técnico, técnico num ambiente tão complexo, é a própria higiene das mãos, né? Como um fundamento super básico e, né, um desafio mesmo. Não, você tocou num exemplo super legal, porque a higiene das mãos, ela combina os dois, né? Porque a parte técnica, eu tenho lá a etapa passo a passo. Eu sei o que eu uso, né, de produto na mão, eu sei o tempo, eu sei como eu higienizo, mas eu também tenho uma mudança comportamental na higiene das mãos, não é verdade? Eu tenho uma mudança adaptativa. Por isso que a gente... vamos usar uma palavra comum, a gente peleja, né? Ainda mais, minha formação é infectologia, trabalhei em CCH. Como a gente caminha tentando mudar esse comportamento. Esse seu exemplo foi massa, porque ele junta aí um desafio técnico ao mesmo tempo que ele tem um desafio de mudança comportamental, né? A gente tem a tendência, a gente aprende a lavar a mão quando a mão está suja. Mas antes de tocar, né? Antes de tocar um paciente, é mais fácil lavar depois. Lavar antes, minha mão estava limpa, não encostei na não. Então, tem algumas mudanças, mas ótimo. Bom exemplo, obrigada aí pela participação, legal demais. Aqui tem vários exemplos no chat, perfeitos também. Incorporar a gestão participativa. Yes. Sírio, incorporar a gestão participativa para vocês aí, baita desafio técnico, concordam que é um desafio, aliás, um desafio adaptativo gigantesco? Sem dúvida, né? Sem dúvida, Cris, sem dúvida. Segurança psicológica, exatamente. Uso de ferramentas, isso. Colocar as ações em práticas, muito bom. Acreditar na mudança, engajar, né? Legal, gente, vocês pegaram completamente né, a noção aqui do conceito. Então, primeiro, tendo em mente isso, do ambiente que a gente vive, do tipo de mudanças que a gente faz nesse projeto, então, acho que o primeiro ponto é respira fundo e vai, porque não tem jeito, a gente vai ter vamos sofrer, mas a gente vai sair feliz. Pode passar. E aí, coloquem no chat também, por gentileza, que barreiras que vocês têm enfrentado em relação, né, a mudanças, ou no projeto Reconectar, ou pode ser de outros projetos que vocês já enfrentaram. Que barreiras, né, vocês lembram aí que vocês já enfrentaram? Exatamente, resistência em acreditar que vai acontecer. Uhum. Perfeito, Luciana. Perfeito. Eu trabalhei numa instituição que tem mais de 100 anos, 130 anos. E tinha algumas unidades dessa instituição que eram, né, falava-se, olha, isso nunca vai mudar, sempre foi assim, né? Cris, mais uma
contribuição, né, no que você está colocando, na questão das mudanças, das dificuldades, quando nós precisamos implantar um novo processo, uma mudança de cultura. Primeiro, aquele item do ciclo da mudança, que é a negação, né? Muitas vezes é com isso que nós nos separamos, de negar que vai dar certo, de acreditar. Então, passa por esse processo da negação, aí de entender, de fazer sentido para as pessoas que estão envolvidas, de serem treinadas, para que elas possam acreditar e fazer acontecer, né? Esse processo novo, essa mudança cultural. Que legal. Você antecipou um gráfico que a gente vai falar já já. Ótimo, excelente, muito, muito bom. Bacana. O Fernando fez uma pergunta. Pensem aí também, olha se... Também o PDSA é um desafio, um baita desafio adaptativo, porque ele muda o nosso modelo mental, né? O próprio quadro que a gente se expõe lá na frente, né? Nessa gestão de grupos. Resistência, exatamente. Legal demais, pessoal. Pode passar, tá? Seguimos. Muito boas barreiras. Então, lidando com a resistência, né? A resistência, o que é a resistência? É o julgamento pelo qual a proposta que a gente está trazendo de mudança, que vocês estão, cada um, né, de vocês levando para dentro das instituições, das unidades piloto, quando ela é percebida, né, como uma ameaça ao jeito que as coisas caminham, né, na atualidade, ou seja, como que ela é feita no dia a dia. Então, ela é percebida como uma ameaça. Então, em geral, na enorme maioria das vezes, a resistência vem do medo. E aí vamos pensar sobre a gente, né, gente? Quando a gente olha para alguma coisa e sabe que tem medo do fracasso, vou levar isso, mas, cara, e se não der certo, como é que eu vou ficar diante da equipe? Eu estou propondo, eu estou botando minha cara a tapa aqui, né, de perder o controle. Tá, eu vou deixar os grupos fazerem alguma coisa, e aí se eu não conseguir recuperar o domínio sobre minha equipe? Não sei, estou hipotetizando, né, mas isso já passou na minha cabeça inúmeras vezes, em vários momentos da vida, né? De passar do hábito para a incerteza. A minha rotina é clara, certa, eu chego, eu faço isso, eu convoco a equipe, eu falo isso, estou mudando muita coisa, como que isso vai ficar? Está muito incerto caminhar nesse terreno. Medo de perda também, vou perder parte do meu território, do meu poder, da minha sensação de pertencimento na equipe, né? Da estrutura que eu tenho para o trabalho, da minha reputação. Será que eu tenho risco de perder emprego? Do meu propósito, está indo contra algumas coisas que eu acredito, da minha identidade de futuro. Então, a resistência, né, é uma manifestação que, em geral, vai vir. Calma, vamos analisar isso melhor. Pode passar. Equipe, me ajudem com o chat. Se vocês quiserem me interromper e fazer algum comentário do chat, fiquem à vontade. Olha aí, H19, eu acho que é sobre esse gráfico que vocês estavam falando, né? Então, quando a gente está lidando com uma mudança, né, uma inovação, muitas vezes a primeira emoção aí é, opa, isso não vai dar certo não, nem vem aqui, isso aqui não dá certo. Né? Que essa etapa aí, um choque, caminha para uma resistência. Ah, não acredito. Puxa vida, o que vai acontecer? Né? Medo de perda, incerteza, algumas barganhas aí, né? A resistência. Mas uma vez que a gente permite a exploração, vamos testar, vamos experimentar, vamos começar pequeno, né? Vamos conversar um a um, vamos fazer um PDSA juntos, que a gente vai dando a oportunidade, né, das pessoas testarem, das pessoas sugerirem, né, das pessoas participarem. Essa exploração vai minimizando, vai criando maiores certezas e vai minimizando aí, né, todo esse medo, até caminhar para a integração. Foi um bom resumo que o H19 fez. Então, esse rumo aí de emoções, em geral, é o que acontece, né? Que está aí por trás da resistência e depois do engajamento. Pode passar. Então, a resistência não é porque a pessoa é chata, é mal profissional, não.
o sistema de sobrevivência dela está falando, opa, o que está me ameaçando isso? E aí, esse documento da Psicologia da Mudança, ele traz, e tem uma referência muito bacana, que é um vídeo, quem tiver interesse, é um vídeo em inglês, mas dá para botar legenda, é massa, tem várias cenas legais desse KaiNexus. Tem 3 mudanças de mentalidade. Para a gente lidar com a resistência, temos que mudar a nossa mentalidade. A primeira é falar, resistência é bom. Eu, hein? Tá louca? Como assim resistência é bom? Pode passar, pai. Por que que é bom? É bom porque a resistência ela é natural, a gente viu ali naquela curva de emoções, né? Quando a gente está percebendo resistência, a gente consegue ler e falar, opa, o engajamento começou. Se a gente está percebendo a resistência, significa o quê? Que as pessoas estão considerando a possibilidade de mudança. Então, a resistência indica um início de engajamento, senão a pessoa, ó, nem vai se preocupar, né? Indica o engajamento com o processo de mudança. E aí, ela abre um dilema, que não é um dilema de ataque e defesa. Então, pode passar. Então, se eu quero que uma mudança caminhe, eu tenho que saber que ela é natural, que vai acontecer. E a resistência, como é algo emotivo, né? Algo que vem, que ela é uma manifestação de nossos medos, nossas emoções, a gente agir com ataque, criticando, olha, pessoal, essa equipe está muito pouco engajada, ou o que seja, né? Agir com ataque ou na posição defensiva, qual a posição defensiva? Não vou nem falar com a equipe tal, porque já vi que eles, né, não estão engajando. Na verdade, a gente caminha, pode passar mais um, para, como diz aqui, um jiu-jitsu, trabalhar com a resistência, porque a gente pode aprender com ela. Por que será que a resistência está aparecendo? Qual que é o receio? O que vocês acham que pode acontecer? E aí tem várias ferramentas para trabalhar com a resistência, tá? Várias ferramentas que esse documento que a gente apresentou inicialmente tem. Pode passar? Então, resistência é bom. O segundo modelo, a mudança de mentalidade, é vamos parar de dizer aos outros o que fazer. Aqui a gente está indo direto na veia de gestão participativa, não é isso? Pode passar? Por quê? A gente tem que mudar o nosso modelo mental de líder. Em vez da gente falar o que eu posso fazer para as pessoas façam o que eu quero, a pergunta que o líder faz é como eu posso fazer que essas pessoas façam o que elas querem? E eu não estou falando de anarquia, não, gente. Eu estou falando de descobrir o que motiva cada um. Vocês começaram esse projeto fazendo um tipo de conversa, que foi o quadro que importa para você, que é um grande revelador do que é importante para cada um, do que motiva cada um, né? Então, é isso, quando a gente fala o que eu posso fazer para que as pessoas façam o que elas querem, é justamente entender o que motiva, o que vai fazer elas caminharem por vontade própria, né? Quererem aderir. Como que eu posso demonstrar que isso afeta elas? Como eu posso demonstrar valor? Como é que eu posso combinar a habilidade delas com o que está tendo no projeto? Pode passar. E, por fim, e um é complementar do outro, as pessoas valem ouro. A gente tem um tal chamado erro fundamental de atribuição, que quando é a gente tem 1000 desculpas. Por exemplo, vamos supor que tem uma reunião e tem uma pessoa que chegou 3 vezes atrasada na reunião do grupo de melhoria, por exemplo, e está com a cara fechada e olha o celular, a gente já julga, né? Ah, meu Deus do céu, não está interessado, nananã. Quando é com a gente tem 1000 desculpas. A mudança mental aí é isso. Vale ouro, alguma razão por trás tem. Vamos entender? Vamos usar a curiosidade, né? Pode passar? Então, são essas 3 mudanças. E importante, né? Então, não perder de vista, vai ser assim, a minoria da minoria que vão ter alguma questão de caráter. Todo funcionário, especialmente a gente vê nas nossas pesquisas do Reconectar, tem uma percepção de propósito de trabalhar com a saúde lá em cima, né? Então, são pessoas que querem fazer o bem
mesmo. Ninguém escolhe essa profissão para fazer mal feito ou para fazer mal. São pessoas muito boas, né? E aí existe uma curva, pode passar mais uma, que a gente já falou sobre ela, só estou recordando vocês, que é uma curva de como as inovações caminham por ambientes sociais. A unidade piloto, uma UBS, uma UPA, né, é uma comunidade ali social. Como que caminha? E essa curva, só estou trazendo para a gente recordar algo que a gente já falou algumas vezes no projeto, é que para a gente começar as mudanças adaptativas, é importante a gente conseguir identificar aquelas pessoas que vão brilhar o olho primeiro, aqueles primeiros a pularem no barco com a gente, para navegar esse sistema. Porque a rede de relações dessas pessoas, né, vai depois uma conectando a outra, pelo exemplo, né? Olha, deu certo, o que será que está fazendo? E vai crescendo. Uma vez que passa, 34 mais 15, uma vez que passa aqui, entra nesse 34, praticamente o que acontece é que a relação pessoal de cada rede de relacionamento de cada uma dessas pessoas, a rede de influência, se encaminha por implementar. Então, a ação de vocês está aqui, Identifica esses primeiros 15%, 20%, não é isso, Vivi? Foca, exemplifica, testa, e isso vai depois crescendo exponencialmente. Existe uma estratégia, né, de abordagem. Porque, de novo, a gente está lidando com mudança adaptativa. E essas mudanças acontecem na velocidade das nossas emoções, né? Então, isso, o olhar é um olhar diferente. Pode passar? Eu estou com receio do tempo e eu vou correr, senão o Caribe não vai falar. Sigamos. Comportamento é motivado, né? Por motivação, então o gestor vai olhar e vai curiosamente entender o que está por trás, né, da resistência. Pode passar, Thay? Pode passar. E o grande pulo do gato aí é olhar como que a gente identifica o que motiva, o que mobiliza essas pessoas. E esse documento, pode passar, da Psicologia da Mudança, traz justamente ferramentas para isso. Então, ele traz ferramentas de mobilização pessoal, interpessoal, de grupo e de sistemas. No nosso projeto, no nosso diagrama direcionador, na ferramenta que a gente está trazendo, já tem processos, tem estruturas que auxiliam no engajamento. Então, vamos olhar esse diagrama direcionador, né, com um foco de entender ele também como a construção de um sistema para engajamento. Pode passar. Vai. Então, está aí o documento. A mobilização é a pessoa sentir que ela tem a capacidade e tem a coragem, o recurso emocional para fazer isso, né? Pode passar. E é o que vai manter e o que vai chamar as outras pessoas da curva. Pode passar, Thay. São nessas 5 dimensões que as ferramentas são dispostas aí, tem, né, várias, e, de novo, o PDSA, o GDSM, a Ronda, são ferramentas altamente engajadoras. Testem, explorem junto com a equipe. Pode passar. Muito bem, finalizando, né, vai ser um exercício para vocês fazerem junto com a equipe, vocês podem pegar esses últimos 4 slides, pode passar, e olhar o diagrama, ok. Deixa eu dar uma olhada no documento da Psicologia da Mudança, vou olhar o nosso diagrama. Que ferramentas, que ações, que mudanças tem aqui que elas são engajantes? Vocês vão procurar uma atividade de casa junto com a equipe. Vocês vão estudar o diagrama, dar uma olhada na ferramenta da Psicologia da Mudança e identificar isso, tá? Pode passar. E as ferramentas que a gente já trabalhou até agora são várias. O encontro 1 a 1 a gente já trabalhou, o storytelling, o PDSA tem uma força gigante, os huddles de segurança, o quadro de gestão, as conversas, o que importa para você, né? Vocês vão ver exemplos disso dentro do documento da Psicologia da Mudança. Eu acho que era isso que eu tinha para falar. Vocês têm, então, esse plano aí, né, de escolhas para combinar junto com a equipe. E vamos seguir, pelo amor de Deus, me desculpa, Cariri, são 15h44. Vamos lá.
Vamos lá, vamos lá. Isso aí, Cris, incrível, hein? Incrível todo esse contexto e, de fato, quando você até fez aquela pergunta, né? E aí, Sírio, sim, vocês tiveram alguma situação parecida com essa? Na verdade, Cris, eu acho que tudo. Resistência, de fato, né, algo foi muito presente, né, a Vivi, né, inclusive poderia, junto de você, fazer uma parceria nessa aula e contar de todo o contexto aí que foi vivenciado lá no nosso piloto, né? Mas incrível, Muitas emoções, obrigado, né, Vivi? muitas emoções, exatamente. Né, Vi? Muitas e outras, gente. É uma questão que não tem fim. Ela não, pessoas são pessoas, né? A gente brinca aqui. A gente vai lidar com resistência o tempo inteiro, mesmo com o projeto implantado, com pessoas engajadas, com a gente saindo daquela área do abismo lá que a Cris, quando a Cris mostrou, nossa, eu me senti ali, assim, em alguns momentos, assim, né? Mas faz parte, a resistência faz parte, o que é importante a gente saber lidar com ela e conseguir tocar mesmo assim, porque vai ter uma parcela da equipe que simplesmente vai ser resistente, e vocês vão percebendo que essa parcela ela vai diminuindo. Ali, e aí vai ficando ali aos pouquinhos, às vezes a própria equipe já traz junto, às vezes é aquela pessoa que vai ficar meio de escanteio mesmo, mas a gente tenta, a gente não desiste. Exatamente. E é sobre essa questão aí da gente tentar, da gente persistir, né? Que eu acho que já dá aí uma abertura para a gente. Pode passar o slide, Thay, por favor? Para esse convite muito, muito especial que nós temos hoje para falar sobre grupos de trabalho e como fazer esses grupos de trabalho, né? Já vem ali aquele nome, né? Compartilhando experiências, porque hoje o convite é muito especial para o pessoal do H19, lá do Hospital Regional do Cariri, né? Sejam muito bem-vindos aí conosco, né? Pode passar, Thay, por favor? E eles vão trazer um pouquinho sobre este cenário dos grupos de trabalho. Cenário muito importante, né, que tem ali uma representação, quando a gente olha para esse terceiro marco aí da metodologia, sobre realize uma abordagem sistêmica, resgate da alegria, igual a responsabilidade para todos, muito conectado a tudo que veio de impedimentos para a alegria no trabalho, né, conectado com este momento de criar, né, um ambiente de trabalho em equipe, gestão participativa, ali nesses grupos de trabalho. Pode passar, Thay, por favor? E sobre esse marco, né, quando a gente olha para o método, né, e olha para as aplicações aí do método no dia a dia, nas áreas, nas unidades pilotos, é esse grande marco, que é o marco do grupo de trabalho, né? Então, eu gostaria de passar aí para Vivi fazer as apresentações aí, as honras deste super grupo aí que veio, né, lá do nosso grupo 1, pessoal do H19, que vai contextualizar um pouquinho sobre essa experiência para todos aí. Então, pessoal, só para contextualizar, queria assim, muito agradecer o pessoal do H19, do Hospital Regional de Cariri, a Isabel e a equipe, então, estão aqui para fazer parte da nossa colaborativa, é isso mesmo, é colaboração mesmo, então, e agradecer muito, foi um pedido, assim, de última hora, eles fizeram uma correria para ajudar a gente ali a preparar esse material especial. Então, é um grupo, o H19 faz parte do grupo de mentoria, nosso grupo de mentoria, grupo 1, e vai contar aqui um pouquinho para a gente como que foi essa trajetória dos grupos de trabalho, da formação dos grupos de trabalho. É com vocês, Isabel, obrigada, viu? Boa tarde a todos. Eu me chamo Isabel, faço parte da equipe do H19, o Hospital Regional do Cariri. Estou aqui como Business Partner, trabalho no desenvolvimento humano organizacional. Vou pedir que minhas colegas se apresentem para que vocês possam conhecer e depois eu dou continuidade. Olá, pessoal, prazer. Sou Raquel, da Educação Permanente, e é um prazer estar envolvida no projeto. Olá, pessoal. Meu nome é Santana, sou enfermeira, sou coordenadora da emergência. É um prazer estar junto fazendo parte da equipe. Certo. Primeiro, nós nos sentimos lisonjeados, né, em fazer parte dessa colaborativa. O nosso hospital está localizado no interior do Ceará, na região sul. Atendemos uma macro-região de 45 municípios e nossa linha de atuação, ela é no AVC e no trauma, certo? Tainá, pode deixar o primeiro slide que estava, por favor.
Isso. Só para fazer a retrospectiva direitinho, né? E nós, quando nos foi visto a oportunidade de participar da colaborativa através das inscrições, a nossa diretoria selecionou o setor da emergência. Nós já participamos anteriormente, o nosso hospital, do LIM, e também estamos participando no momento, em paralelo ao Saúde em Nossas Mãos, que está sendo acontecendo nas UTIs do hospital, em uma das nossas UTIs. Então, quando veio a possibilidade de se inscrevermos no Reconectar, a nossa direção definiu que seria na emergência, porque é um setor 24 horas, né, porta aberta para atendimento à população. Nós temos ali 230 colaboradores, que são médicos, enfermeiros, técnicos, auxiliares de farmácia, auxiliares administrativos, o controlador, então são multifunções no setor. O setor que também, da pandemia, quem recebia os pacientes para que pudesse direcionar, então foi identificado que seria o melhor setor para receber neste momento um projeto, o Reconectar. E esse registro foi do dia em que nós implantamos o quadro, que importa para você, nessa foto da esquerda é a nossa equipe, né, o nosso coordenador médico, Dr. George, a Lígia, nossa enfermeira do trabalho, a Valéria, nossa analista de comunicação, eu, Santana, que é a nossa coordenadora de enfermagem da emergência, e a Raquel, que é a nossa enfermeira da educação permanente. E no momento nós colocamos o quadro, que importa para você, e foi os momentos que nós chamamos a equipe para apresentar eles ao quadro. E a partir daí pode passar, Tainá, o próximo slide. Eles começaram a interagir com esse quadro, os colaboradores, e semanalmente a gente recolhia vários post-its, né? Foi no momento em que nós estávamos passando também uma reforma no nosso refeitório, e aí nesses post-its foram 108 só sobre refeição, que eles colocavam. E eles também falaram muito sobre a questão infraestrutura, falaram sobre a satisfação no trabalho, e depois a gente abriu o quadro para eles para fazer a montagem dos grupos de trabalho. É importante também abrir aqui uma brecha e dizer que nós ficamos durante ali meados de novembro e janeiro adormecidos, e nós estávamos com uma sensação ruim, porque a gente não estava conseguindo rodar o projeto como deveria. Por quê? Quando começou a colaborativa, nós implantamos o quadro entre setembro e outubro. Em novembro, o nosso hospital recebeu a visita de acreditação da ONA. Então, como vocês sabem, é um período em que todos os setores, né, se mobilizam muito para dar mais atenção para a visita. Em dezembro e janeiro, começou férias de alguns de nós, membros da equipe de melhoria. Então, foram, assim, situações que contribuíram para que ele ficasse adormecido um pouco. E nós ficamos inquietos, né, se sentimos ali um pouco desanimados, mas aí nós nos reunimos e vamos dar seguimento. E é o momento de recolher post-its, verificar o que foi colocado lá e abrimos no próprio quadro as inscrições para o grupo de trabalho. Quando nós abrimos essas inscrições, então a gente fez, alguns se inscreveram, 11 colaboradores do setor da emergência se inscreveram, e esse registro que vocês veem em tela é da primeira reunião que nós fizemos com o grupo de trabalho, foi no finalzinho do mês passado. São enfermeiras e técnicas da emergência. Nós chamamos elas, nos reunimos exatamente nessa sala, oferecemos um cafezinho, um lanche da manhã, e na ocasião apresentamos para elas os post-its, né? Nós guardamos eles com carinho, porque é o nosso direcionador inicial, e apresentamos também, pode passar o próximo slide, Tainá, por favor. Esse slide foi quando nós abrimos para eles colocarem lá, de modo voluntário, o nome de quem queria participar. Nós dividimos cada post-it com uma subseção que já tinha sido o filtro, o plano de ação que nós tínhamos feito lá no nosso Drive, que nós criamos um plano de ação baseado nos post-its e no Pareto. Então, nós colocamos aí as temáticas e eles foram colocando o nome deles, quem gostaria de participar, que foi o período das inscrições. Pode passar, Tainá. E aí, nesse encontro com o grupo de trabalho, nós apresentamos para ele o plano de ação que nós construímos, a equipe de melhoria, baseado nos post-its. E foi um momento tão rico, porque na ocasião eles já começaram a sinalizar coisas que nós não conseguimos perceber, né? Nós, enquanto equipe de melhoria, as enfermeiras que estavam presentes, né, sinalizando, não, a gente tem que sentar no nosso próximo, eles já direcionando, né? Dizendo que no próximo encontro a gente vai se debruçar sobre determinada caixinha, sobre determinada dimensão,
que é o que nós precisamos abordar com a equipe na ponta. Então, o nosso próximo momento que nós vamos agendar com eles agora, para essa primeira quinzena de maio, já vai ser para trabalhar com base no plano de ação. Nos post-its, na época que nós coletamos, nesse plano de ação, uma ação bem simples e que marcou para nós é que lá no quadro eles colocaram que, para a execução das atividades no quesito infraestrutura, eles solicitavam a questão de um chuveiro que pudesse colocar água quente, né? Era quente, né, Santana? Para o banho dos pacientes. E uma ação simples, que era apenas fazer uma solicitação para a nossa direção autorizar a compra e que a nossa manutenção instalava. E isso nós identificamos, levamos para a nossa diretoria, a diretoria validou, a manutenção colocou, pronto, eles já perceberam que foi uma ação vinda do quadro, né? Eles já sentiram essa melhoria, pelo que eles expuseram. E aí também acabou a reforma no refeitório, e aí nós já apresentamos, né, o relatório da nutrição, que é a pesquisa que eles próprios respondem lá embaixo para apresentar a melhoria que foi realizada com relação à refeição, certo? Então, nós percebemos que dos 11 que se inscreveram, são enfermeiros e técnicos. Então, o nosso desafio agora é engajar que os profissionais das outras categorias também participem do grupo de trabalho, porque nós precisamos dos médicos, dos auxiliares de farmácia, de todos que estão na emergência, dos fisioterapeutas, né, de todas as categorias, nutricionistas. Então, na nossa próxima reunião também, nós até pedimos para eles, deixamos como uma tarefinha de casa, que eles, os que se inscreveram voluntários, pensassem em quem nós poderíamos estar convidando para fazer parte do grupo de trabalho conosco, né, para poder seguir nas próximas ações. E eu até comentei ontem com a Viviane, porque ontem pela manhã, quando eu estava me encaminhando para o hospital, já estava sendo cobrada no grupo de WhatsApp que nós criamos com eles, por um dos membros do grupo de trabalho, perguntando quando será a próxima reunião, querendo a data, para que a gente possa se debruçar sobre o plano de ação. E eu achei ótimo, né? Porque já está nos cobrando e mostrando que eles estão querendo se envolver e realizar aí a mudança, né? Porque como eles vivenciaram a experiência do Lean, e então eles acreditam que essas ações, essas colaborativas que nós somos assistidos pelo Sírio-Libanês, elas vão dar um resultado, né? E a nossa intenção nesse momento é sim, é reconectar a nossa equipe, é resgatar a alegria no trabalho, né? A resiliência deles no trabalho. Uhum. Tem o próximo slide, Tainá? Não. Esse é da Viviane. Esse já é nosso. Já é deles, né? Mas, assim, também agradecer, né? Porque a Miriam, que sempre entra em contato conosco, e a Viviane, vez ou outra nas mensagens, né? Nas datas de mentorias, como também nos nossos contatos privados, nos acompanham lá no Trello. A Miriam sempre muito pontual nos acompanhamentos, né? E nos e-mails com os lembretes. Mas, assim, agora nós estamos nessa fase, até mais animados, porque nós agora temos, né, o GT para nos ajudar, o grupo de trabalho, porque só nós, equipe de melhoria, não roda, não executa a proposta que é para acontecer no projeto. E aí, semana passada, nós tivemos também um momento na reunião do nosso colegiado gestor, onde foi apresentado para os gestores sobre o projeto, né, porque um outro desafio nosso também é o MMZR, né, a adesão dos colaboradores que estão na emergência participarem da pesquisa, que é a nossa ferramenta para mensurar a satisfação deles quanto ao projeto do que está acontecendo. Então, nós identificamos que a nossa adesão estava baixa porque não está bem disseminado o projeto, não está chegando a todos na ponta. Então, nós criamos um grupo, e aí nós até já nos organizamos para ter um momento com os gestores, para colocar para eles, contextualizá-los sobre a etapa em que nós estamos, para que eles possam também nos ajudar a envolver os colaboradores que estão lotados na emergência, a contribuírem conosco, a participarem do projeto. Finalizo, Viviane, a não ser que vocês queiram, né? Não, nós pensamos que talvez alguém mais aí fosse complementar, né, ou trazer alguma contribuição. Parabéns, né, pessoal aí da equipe do H19, do Hospital do Cariri.
É incrível as contribuições. Eu acho que essa fala que você trouxe no final, ela traz um fechamento, né? Essa fase dos grupos de trabalho é muito importante, porque o projeto vai crescendo e só a equipe de melhoria, né? De fato, ali não é o suficiente para lidar com todas as questões que vão surgindo, né? E aí, de fato, também é o momento de desenvolvermos as pessoas para aprenderem a lidar com esses impedimentos que surgiram e desenvolvimento da gestão participativa, né? Então, muito bacana ver com a potência dos grupos de trabalho está acontecendo aí na realidade e dentro da unidade piloto que vocês escolheram. Esperamos aí que, de fato, isso seja, né, os primeiros passos aí para uma grande expansão, né, para toda a instituição. Quer falar? Pode falar. Leandro, só complementando, o nosso hospital, né, a unidade do Hospital Regional do Cariri, ele tem 300 leitos e para prestar o serviço, nós temos 1.400 colaboradores CLT, mais um total de terceirizados, o que aí a gente chega a quase 1.700 colaboradores no hospital. Então, um projeto como esse nos dá a oportunidade de melhorar a nossa satisfação do colaborador, cuidar do nosso colaborador, para que ele possa se sentir, de fato, num ambiente de bem-estar, onde ele consegue executar as atividades dele com alegria, com resiliência, né? Claro que nós temos os percalços do dia a dia, mas que na grande maioria ele consiga sentir essa alegria. Parabéns, Incrível. Isabel e Muito toda a bom. equipe, viu? Incrível o trabalho de vocês. E olha, o que a gente falou que vocês partilhariam na próxima mentoria do Grupo 1, a gente acabou antecipando e mais pessoas aqui ouviram. Muito obrigada e parabéns por tanta dedicação e por tantas conquistas já nessa trajetória, viu, pessoal? Estenda os nossos parabéns para toda a equipe. Show de bola. Parabéns. Obrigado por compartilharem aí conosco. Pode passar, Thay, por favor? Então já vamos aí, né, finalizando, né, mais uma CIV, né? Hoje foi muito emocionante, aprendemos aí muito, né, sobre a questão da resistência, né? A Cris trouxe muito aí para nós hoje, né? Algo que na verdade já tinha surgido, né, como necessidade de ser abordado, né? E aí tivemos o compartilhamento aí do pessoal do Hospital Regional do Cariri, né? Para a tarefa, né, Cris, para as próximas mentorias, né? Uma das tarefas é calcular a linha de base, né? Isso. Quem tem 6 pontos no gráfico, agora 7 com abril, né? Já pode fazer esse exercício que a gente trabalhou na última CIV, que nós vamos discutir nas mentorias. E a atividade que a gente recomenda, o que a gente conversou hoje aqui sobre resistência, né? Numa próxima reunião de equipe, conversem e testem ferramentas, né? Não deixem de testar, de usar o PDSA para o desenho das mudanças. Quem consegue aprender essa tecnologia que é o PDSA, vê que o engajamento ele é uma ferramenta desenhada para o engajamento. Então, além, né, para o aprendizado e mais engajamento. Isso aí, Lê. Boa, Cris. Então, só os recadinhos, né? Mentoria do grupo 2 a partir do dia 8/5, né? Aí temos as mentorias da OBS e UPAs, né? Atualizar o Trello, pessoal, não esquece lá de atualizar a EP do Trello, plegar lá as questões a qual vocês já estão aí realizando, né? E a nossa próxima sessão é quinta-feira, dia 18/5, tá? Não é agora nessa próxima quinta, é na outra. Então, a mentorias do Grupo 1, nós nos vemos aí na segunda-feira, né? Na segunda e quarta-feira, com as mentorias do Grupo 1. Eu acho que é isso, né? Obrigado, pessoal. Acho que tá aí. Nós temos agora a nossa avaliação, né? Isso mesmo, eu botei aqui no chat, peço que vocês tirem uns minutinhos, um minutinho no máximo, para vocês preencherem. O feedback de vocês é muito importante para a gente. Que vocês preencham através do QR Code na tela, ou através do link que eu botei no chat. Obrigada a todos pela participação. Eu vou botar a apresentação e a gravação. Agora que eu vi que meu microfone estava para cima, desculpem. Eu vou botar a apresentação e a gravação no Trello até segunda-feira, mais tardar segunda-feira. Vou planejar até amanhã, mas eu aviso a vocês no grupo do WhatsApp. Tá bom? Obrigada a todos. Tenham um bom dia. Tchau, tchau. Valeu, gente. Uma boa tarde aí para todos. Até mais. Valeu, obrigado pelo encontro de hoje. Foi incrível. Até logo, pessoal. Tchau. Obrigada, pessoal. Boa tarde.
Obrigada.